Olá, seja muito bem-vindo à aula de Geometria Descritiva Aplicada à Arquitetura 1. Sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Nós vamos tratar nesta aula 3 a respeito da planificação e da isometria, são as temáticas que nós vamos abordar. E para isso nós precisamos ter uma compreensão a respeito dos objetos tridimensionais, do sólido geométrico e das formas geométricas, para que nós possamos aplicar isso dentro da arquitetura, que é o objetivo dessa disciplina. E para iniciarmos, nós vamos então tratar de algumas representações e analisar os sólidos neles. Acompanhe no slide. Observe esse desenho. É um croquis, né? De Brasília. E nós temos aqui, nesse croquis, algumas formas geométricas. Então, que associações podemos realizar com os sólidos geométricos? Então, observando essa imagem, nós visualizamos aqui uma parte composta por paralelepípedos e outras partes compostas por corpos redondos. Para introduzir a nossa temática, nós vamos utilizar, então, alguns exemplos para compreender como ocorre a representação dos sólidos. Bem, no slide você viu que tinha um paralelepípedo. Eu trago aqui um exemplar para você analisar junto comigo. E nós temos aqui um exemplo, né, do que seria essa forma tridimensional. Esse é um paralelepípedo reto. Então, por que ele é uma forma tridimensional? Tem aqui a associação de um comprimento, de uma largura e de uma altura. Nós temos outras formas, né? O paralelepípedo ele é sempre com uma base quadrangular, mas nós temos a possibilidade de ter outro similar, só que com uma base triangular. Então, observe esse exemplo. Aqui eu tenho uma base triangular. Neste exemplo, nós denominamos de prisma. O paralelepípedo também é um prisma, devido a ter duas bases opostas paralelas. E nós conseguimos aqui identificar também comprimento, uma ideia de profundidade e uma ideia de altura. Nós temos aí as três dimensões associadas. Nós vimos também que lá na nossa representação, eu tinha corpos redondos, né? Aqui eu tenho uma esfera. Essa esfera é uma ilustração de corpos redondos. Nós temos também outros, como o cilindro, que ele é similar com o prisma no sentido de ter bases opostas paralelas. Então, aqui, ó, o paralelepípedo, que é um caso particular de prisma, tem uma base quadrangular acima e outra abaixo. O cilindro ocorre de modo próximo a isso. Ó, tem uma base circular acima e uma base circular abaixo. Então, estes são alguns sólidos que nós temos associado com a representação que nós vimos na imagem. Mas existem outros sólidos que nós podemos tomar como exemplo. Um que é bastante utilizado, principalmente quando nós vamos falar de isometria, é você considerar aí um cubo. Então, um cubo, ele tem todas as faces com a mesma medida, são faces quadrangulares. E esses objetos, ele tem, é chamado de cubo, mas também é um paralelepípedo e também um prisma. Existem outras representações, né? Tem o prisma de base hexagonal, ó, ele é diferenciado. Esse volume do prisma, ele às vezes é aplicado para fazer algumas composições, porque ele possibilita sistemas de encaixe, então você consegue fazer mosaicos com sistemas de encaixe usando hexágonos. Então, é um sólido que dá para fazer várias aplicações. E há também o conjunto das pirâmides. Então, aqui eu tenho um exemplo de pirâmide. Essa pirâmide, ela foi feito um corte, tem uma secção, ó. Deixa eu alinhar aqui para você visualizar o corte. Então, eu tenho uma secção que separa em duas partes. Então, eu tenho um tronco de pirâmide e uma
pirâmide na parte superior. Juntando as duas, fica uma pirâmide com um volume maior. Então, qual que é a diferença da pirâmide, por exemplo, com o prisma? A pirâmide, ela tem aqui uma base e as laterais convergem para um único vértice. Então, aqui, se eu pegar só a parte menor, eu consigo analisar que eu tenho uma base na parte inferior e as arestas laterais, ó, convergem para um único vértice. Com isso, as faces laterais formam sempre triângulos. É uma característica deste objeto. Então, observe que, nesse caso, como a base é quadrada, tem 4 triângulos. O paralelepípedo, ele, por ter as faces com as bases iguais, uma parte inferior e uma parte superior, nas laterais sempre vai formar retângulo, mesmo que a base seja diferente. Eu tenho outro exemplo aqui, ó. Só um momento. Mesmo que aqui seja um triângulo, a lateral vai ser um retângulo. É uma característica dos prismas. E, de modo análogo da pirâmide, eu tenho um corpo redondo, ó, que ele tem uma base e converte a geratriz para um vértice, que é o cone. Então, ele tem uma base circular e converge para um ponto todas as linhas laterais. Só que ele é um corpo redondo. E ele também tem a possibilidade de fazer a secção como eu fiz no caso da pirâmide, ó. Eu tenho aqui, ó, as representações e tem como fazer o corte, a secção. Existem outros que têm outras características particulares. Existem sólidos formados por um único tipo de face. Então, por exemplo, esse é o dodecaedro. Ele é formado apenas por pentágonos. Então, eu observo aqui que são 12 faces pentagonais. Tem a possibilidade de ser formado por 8 faces triangulares. Então, esse é o octaedro. Ele é formado por 8 faces triangulares. É como se fosse uma pirâmide de base quadrangular acima e outra abaixo. Um que é bastante usual também é o tetraedro. Ó. Ele é como se fosse uma pirâmide, só que com uma base triangular. E como todas as faces acabam sendo triângulos, então ele é chamado de tetraedro. E por fim, o icosaedro, que é um sólido que tem 20 faces triangulares, todas as 20 faces compostas por triângulo. Existem muitos outros tipos de formas espaciais. Essas são algumas das exemplificações. E para você que não tem um objeto físico para manipular, como nós fizemos aqui neste momento, eu trouxe alguns recursos digitais que você pode utilizar na sua residência para fazer o estudo desses sólidos, dessas volumetrias. Eu tenho aqui na prancheta alguns cartões de realidade aumentada. Então, hoje em dia, você pode utilizar o celular e aplicativos para estudar essas formas espaciais, como nós vimos aqui. Então, nós temos um software chamado Poliedros, eu vou passar o link a seguir, e você consegue projetar com realidade aumentada. Então, sem o aplicativo, só o cartão impresso. Quando eu coloco a câmera do programa, então, eu consigo projetar. Eu projetei o cubo, que é o nosso objeto que nós analisamos agora há pouco. Ó. Então, eu consigo, por meio do cartão, inspecionar, visualizar de vários ângulos diferentes, utilizando a realidade aumentada. Então, aqui no cartão número 1, eu tenho esse objeto. No cartão número 2, eu tenho lá o paralelepípedo. Então, eu consigo projetar no cartão número 3, se você projetar aqui, nós vamos ter uma esfera. Então, nós temos aqui
O cartão número 4 projeta um cilindro com realidade aumentada. Então, você pode estudar todas as características do objeto. Cartão número 5 projeta o cone. Cartão número 6, um tipo de pirâmide de base quadrangular. Cartão número 7, um tetraedro. E assim sucessivamente. Você vai ter aí vários cartões para analisar todos os objetos. E eu convido você, então, a explorar esses sólidos. Cada cartão é um sólido diferente, por meio desses cartões. E para você ter acesso a esse material, então nós temos aqui o site, o link, na qual você pode explorar essas formas. É o Augmente Poliedros. Escrevendo apenas o segundo nome, ele já apresenta o ícone do aplicativo. Então, esse é o ícone. E você pode imprimir os cartões. No próprio aplicativo vem com um PDF que você pode fazer download. E você baixa esse PDF e faz a impressão dos cartões para você explorar essas formas espaciais. E por que foi importante conhecer essas formas espaciais? Você fazendo esse primeiro momento de atividade, você vai ter aí esses cartões, essas explorações, conhecendo essas formas, para você entender, compreender como que são a métrica. E a partir disso, eu preciso compreender essas formas para que possamos fazer a planificação e a isometria. E para fazer a planificação, nós vamos utilizar também um recurso tecnológico. Nós temos como fazer manualmente, por isso nós temos que conhecer as formas geométricas, mas é possível recorrer à tecnologia. Tem um outro software que é chamado de PolyPro. Nós vamos utilizá-lo na câmera de documentos e ele utiliza esses objetos que nós verificamos tridimensionalmente, ele vai planificar cada um deles. Acompanhe na câmera de documentos. Então, esse é o PolyPro. É possível fazer o download, nós vamos ilustrar posteriormente. E essa é a interface inicial. Você pode ampliar. E quando você inicia, ele tem uma forma plana aqui, mas na verdade é um tetraedro, aquele sólido que nós visualizamos anteriormente. E eu quero compreender como seria a planificação de um tetraedro. Então ele tem aqui, ó, um botão, uma animação, e você tem a versão dele tridimensional e a versão dele planificada, e vice-versa. Ele pode deixar em movimento, ele vai rotacionando e mostrando para você como que seria a forma planificada. Eu preciso analisar outro tipo de sólido, esse daí não é semelhante ao que eu preciso. Eu tenho aqui como optar, então tem várias combinações. O cubo, que nós visualizamos a forma espacial. Tem aqui também a planificação do cubo. Então, você consegue visualizar ele tridimensionalmente e de forma planificada. O octaedro, que é o sólido composto só por triângulos, 8 triângulos. Eu tenho a forma tridimensional e a forma planificada. Eu posso optar em mudar aqui, por exemplo, para prismas. Então aqui, ó, eu optei em mudar para prisma de base triangular, que é um sólido que nós visualizamos fisicamente ali também. Consegue utilizar a realidade aumentada para ter conhecimento desse sólido. E aqui você vê ele planificado. Tem outras bases, ó, pentagonal. Então, aqui eu tenho uma base pentagonal para o prisma. Hexagonal. Então, eu tenho aqui é um exemplo de planificação. Existem outras formas de planificar. Então, o aplicativo, ele te dá uma forma. Bom, mas e para a arquitetura que nós temos aquelas cúpulas? Tem alguma coisa parecida? Tem as geodésias. Então, aqui eu posso pegar uma geodésia com várias frequências. Então, por exemplo, uma icosaedral. Então, ela é formada por inúmeros triângulos,
Quando eu fechar, ela vai se assemelhar àquelas cúpulas feitas com estruturas metálicas, muitas vezes em vidro. Então, aqui você tem uma noção de como seria o fechamento de uma cúpula. Um mosaico. E esse mosaico você consegue planificar. Então, aqui seria um exemplo de uma planificação que o aplicativo fornece e que dificilmente nós faríamos isso manualmente. É mais viável. O acesso para ele. Então, eu trago para você um link na qual você pode fazer o download e baixar e fazer a utilização na versão demo. Acompanhe no slide. Então, para você verificar o download, tem os dados aqui. Esse site fornece e aqui tem a versão que eu estou utilizando para ilustrar os sólidos tridimensionais. E com isso, você vai ter uma noção de como representar os objetos tridimensionais de forma planificada e desenvolver o pensamento geométrico. Com relação à isometria, dentro das aplicações na arquitetura, é algo que você vai ter que fazer diversas vezes, principalmente para fazer croquis, para estudos volumétricos. E muitas maquetes eletrônicas também são representadas na forma de isometria. E para ilustrar, eu trago um exemplo no slide a seguir. Temos aqui algumas isometrias aplicadas a objetos e ambiente. Então, nesse primeiro slide, eu tenho um conjunto de móveis isométricos isoladamente. Então, aqui nós podemos ver uma mesa, nós vemos aqui armários, dentre outros objetos representados com a vista isométrica. Além disso, eu posso alocar esses móveis dentro de um ambiente. O ambiente também está dentro de uma perspectiva isométrica. Eu não consigo representar aqui os eixos isométricos. Então, isso daqui muitas vezes é necessário ser realizado dentro da arquitetura. E para você ter uma maquete palpável por meio da representação com a realidade aumentada, eu também vou indicar um outro aplicativo que também é do grupo Poliedros, só que ele vai representar vários tipos de objetos e dentro dele tem uma maquete. Eu vou mostrar na câmera de documentos para você manipular a isometria como nós temos o recurso tecnológico. Acompanhe. Então aqui é uma maquete que está representada dentro do Augment, que é um outro aplicativo. E ela é também de realidade aumentada. Então, aqui tem a maquete e você consegue visualizar, manipular, rotacionar, tirar prints de várias posições por meio de registro fotográfico. E aí fica uma sugestão para você fazer um estudo de uma perspectiva isométrica manipulável. Então, você pode tirar a foto e depois você visualiza. Baixando o Augment, tem várias opções, não só para arquitetura, que tem várias. Então, fica aqui no Individual Render. Tem várias páginas, né, para vários objetos com realidade aumentada, onde você vai ter essa maquete eletrônica para você manipular na perspectiva isométrica, é dentro desse software, dessa parte do aplicativo. E para você baixar essa outra recomendação, você pode, então, acessar. Então, no slide eu apresento o link. E com esse link, você vai poder manipular essa maquete em isometria. Acompanhe no slide. Então, o nome que você vai buscar é o Augment e você vai explorar o conceito da representação isométrica por meio da realidade aumentada. O ícone é este que você vai encontrar na App Store. Bom, a partir dessa introdução, considerando que você vai fazer essas explorações
no material recomendado, por meio dos aplicativos, por meio, então, do Polipro, você vai planificar. Então, você já vai ter uma noção dos volumes, dos sólidos. E, então, nós vamos agora para os procedimentos práticos, a parte de isometria. Para ilustrar, nós vamos retomar uma peça, que nós já trabalhamos com esse conceito anteriormente, e a partir dessa representação nós vamos entender qual que é o objetivo dos procedimentos. Acompanhe no slide. Esse é um exemplo de uma representação na qual eu tenho as vistas principais. Então, aqui eu tenho a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Essas vistas estão cotadas. A partir disso, é representado a perspectiva isométrica. Então, a representação 3D é a perspectiva isométrica. Então, qual que é o raciocínio que nós temos que aplicar? Nesses procedimentos, nós vamos ter uma representação 2D e, a partir disso, eu vou construir uma representação 3D. E nós vamos compreender quais são as técnicas para isso. Então, nós vamos para o primeiro procedimento. O que é o objetivo do primeiro procedimento? Eu vou ter uma vista isométrica e vou fazer a isometria dos sólidos. E para isso, então, eu considero objeto representado com a vista frontal, lateral esquerda e a vista superior. Eu preciso de, no mínimo, essas 3 faces para representar o objeto. Eu vou tirar as medidas, as cotagens e construir a isometria. Então, os dados do procedimento, acompanhe no slide. São consideradas essas vistas. Você vai utilizar o roteiro de aula prática. O roteiro de aula prática, você pode fazer a cotagem. Então, na Câmara de Documentos, vou mostrar o roteiro 3. Então, esse é o roteiro que você vai utilizar. As medidas que serão adotadas para a cotagem é a partir da impressão aqui dentro do roteiro. Então, você vai considerar essas vistas e fazer a partir dessas medidas. E com isso, então, nós vamos utilizar esses dados para fazer a representação conforme o procedimento está solicitando. Acompanhe no slide. Eu preciso realizar a cotagem das vistas, representar tridimensionalmente o objeto e realizar a planificação desse objeto, ok? Então, vamos à prancheta e nós vamos analisar como que seria a representação desse objeto. Temos 2 formas distintas de desenhar. Eu tenho aqui o objeto realizado por meio de croquis, na qual nós temos uma malha isométrica. Foram adotadas as vistas que foram dadas no procedimento. E a partir disso, essas vistas elas já estão planificadas aqui com as vistas principais. Então, eu tenho aqui a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. E foram tiradas medidas e utilizado como parâmetro. Como eu vou fazer um croquis nessa representação no eixo isométrico, para ter uma noção de como seria a forma espacial, então eu posso tirar essa medida. Então, eu tirei, por exemplo, aqui, vamos adequar, vou usar a escala de 1 para 100 como referência. Então, quando eu tirei a medida, 2,6. Eu fiz considerando na malha isométrica, que cada espaço seria meio. Então, aqui, meio, 1 unidade, 2 unidades, 2 unidades e meia, 2 unidades e 6. Então, eu posso adequar, porque o objetivo do croquis é conceber como que vai ser a forma espacial. Eu estou visualizando só um objeto 2D e eu tenho que associar esse 2D com o 3D. Bom,
Depois, o próximo passo foi tirar a medida de altura. Então, eu vou lá, tiro a medida de altura, 4 unidades. Então, eu venho aqui, eu uso o eixo vertical como referência. Então, ó, 4 unidades, 1 unidade, 2 unidades, 3, 4. Então, aqui, ó, eu tenho 4 unidades associadas com a vista frontal. E a partir disso, eu vou tirando as outras medidas. Então, na parte superior, eu tirei lá, tem 0,9. Se tem 0,9, eu vou ajustar. Então, aqui, eu vou fazer proporcional, porque quando eu fiz aqui 2,6 na base, não vai ficar em cima da linha isométrica. Então, eu ajustei aqui para 0,9. A outra medida também é 0,9 e 0,9. Então, aqui tem 0,9, aqui embaixo também tem 0,9 e aqui também. Então, todas essas medidas, elas estão ajustadas porque tá dentro, é um croquis. E eu estou usando as linhas da malha isométrica como referência. Por fim, eu faço a linha inclinada. Essa linha inclinada, eu tenho que estar com os vértices representados. Então, só depois que eu tiver essa parte representada da face frontal, é que nós conseguimos fazer as outras partes no croquis. E, depois disso, nós fazemos as linhas de prolongamento com a medida da vista lateral esquerda. Então, eu venho aqui, 2,6. Aqui na parte do prolongamento, eu começo contando as medidas, ó, 1 unidade, 2 unidades, 2,6. E vou usar para fazer a profundidade em todas as linhas paralelas. Então, essa primeira linha é paralela à segunda, que é paralela à terceira, e assim sucessivamente. Depois que eu projetei todas as linhas medindo 2,6, eu fecho o sólido e vai formar o 3D. Esse é um croquis. Eu estou apenas explicando o croquis porque nós já trabalhamos com a malha isométrica anteriormente, nas outras aulas práticas, e hoje eu quero mostrar uma outra forma de representar tridimensionalmente. Aqui, então, eu tenho uma outra representação feita sem a malha isométrica. Eu tenho o mesmo objeto, só que ele está em verdadeira grandeza. Então, uma das coisas que nós podemos fazer com a isometria é trabalhar com a verdadeira grandeza. Eu consigo tirar a medida real do objeto e fazer em escala de 1 para 1. O croquis, ele não exige a escala, ele é só para eu ter uma percepção de quanto que vai medir, de como que vai ser a forma espacial. Mas a isometria, ela possibilita que eu consiga trabalhar com as medidas do modo como elas estão, numa escala compatível. E se você analisar, então, ó, o croquis ele está ampliado para efeitos de representação. E eu tenho aqui a vista frontal, que está associada com uma representação usando os eixos isométricos, nessa mesma posição, e aqui no croquis, na malha isométrica. Então, são as formas que eu tenho para representar o objeto. E o mesmo ocorre com as outras vistas. Então, a vista superior. Eu tenho aqui 2 planos que estão em alturas distintas e um plano inclinado. Então, eu tenho aqui em amarelo representando a vista superior, que é o plano da base, na parte do apoio inferior, e outro plano na parte superior, que também está representado aqui no croquis, que é a mesma posição na parte superior. O plano inclinado, ó, eu destaquei com uma cor distinta, porque ele aparece em 2 vistas simultaneamente. Esse plano inclinado aparece tanto na vista superior quanto na vista lateral esquerda. E, falando da vista lateral esquerda, eu tenho aqui, ó, a parte dos planos que pertencem apenas à vista lateral esquerda e o plano que já também foi representado na vista superior, que está aqui na lateral esquerda porque ele é inclinado.
E aqui, ó, na representação tridimensional, ele fica nessa posição. E ele tem aqui, então, uma distorção na medida quando você vai fazer a associação lá com a vista superior, devido ao posicionamento que ele está. E aqui nós teríamos ele na mesma posição, só que no croquis, na vista isométrica. Como nós já vimos, analisamos a imagem, então agora nós vamos representar. Eu vou mostrar para você como que desenha em isometria. Então, vamos preparar a prancheta. Vou tirar os demais anexos. E nós vamos aplicar os procedimentos de desenho. Então, você pode preparar a prancheta. E eu vou mostrar outra forma que não seja só com a malha isométrica. Então, deixa alinhado com a régua paralela, para não haver distorção no desenho. Você pode fazer, eu fiz na escala de 1 para 1, mas você pode ampliar, por exemplo, eu posso tirar a medida na 1 para 100 e fazer na 1 para 50. Eu vou estar ampliando esse desenho. Qual que é o primeiro passo? Aqui eu deixei como opcional essa forma de representação. Então, você pode, para fazer ela com os eixos, o mais indicado é que você faça utilizando o esquadro, por causa do ângulo de 90 graus. E também por causa do ângulo de 30. Então, como que eu faço? Eu posiciono no meu papel, faço um eixo vertical de referência, desloco o ângulo para 30 graus, para ser a medida associada à vista frontal. Agora eu faço para o outro lado, para ser associado com a vista lateral esquerda. Essas linhas representam os eixos isométricos. Então, nós podemos associar aí, essa direção é a direção oposta do eixo X. Se você considerar aqui o prolongamento e prolongar os 3 eixos, então, esse sentido seria o eixo X, que está associado com o comprimento. Se você considerar o prolongamento, esse eixo aqui seria o eixo Y. E esse eixo seria o eixo Z. Seriam as orientações. Existem autores que trocam de posição o XY, mas é conceito do autor. O procedimento de desenho não muda. E eu utilizei a escala de 1 para 100 como opção, você pode ampliar ou reduzir essa escala. E vamos lá tirar a medida da base. A base tem 2,6. Então, eu vou lá no escalímetro e eu venho aqui e transfiro essa medida, a vista frontal, no eixo X. Marco 2,6. Se eu fosse usar a escala de 1 para 50, por exemplo, eu ia dobrar a medida, tá? Então, ó, se eu fosse ampliar aqui, é uma opção que você tem. Fica a seu critério ampliar ou reduzir, tá? E depois disso, eu vou marcar a medida de altura. Então, eu pego a escala de 1 para 100 e meço lá a medida de altura, tem 4 unidades. E daí eu já começo a representar a vista frontal. Então, só fiz pontos de referência, ó, um ponto acima com a medida, um ponto abaixo com a outra medida. Nós vamos utilizar o esquadro. Então, aqui a primeira aresta. Vou fazer aqui a linha mais forte para você visualizar. Então, as duas arestas que nós representamos de acordo com o esquadro. Tirar o excesso aqui do ponto. Bom, nós vimos que tem 0,9 cada um dessas partes.
Então, agora eu vou começar a medir 0,9 cada um dessas partes que nós temos ali. Então, já vou marcar a primeira. E vou medir, para eu projetar aqui em cima, eu preciso manter o paralelismo. Eu meço embaixo, no eixo, 0,9. Faço um pontinho auxiliar. Então, medi aqui no eixo. Aí eu pego o esquadro, faço uma linha projetando. Linha fraca. Aí eu pego no 30 graus e prolongo até até o cruzamento. Isso faz com que eu tenha o 0,9 naquela representação. A parte que está na parte superior é o próximo passo a ser feito. Porque eu não posso fazer esse plano inclinado sem ter os dois vértices, o inicial e o final. Então, eu tenho que fazer essa parte superior. O raciocínio é o mesmo. Eu vou fazer o 0,9 aqui embaixo, que é a medida do segmento lá da parte superior. Fiz um pontinho. Eu vou projetar uma linha auxiliar. Aí eu venho aqui com o esquadro no ângulo de 30. E faço o segmento. Vou medir 0,9 agora de cima para baixo. Como a linha já está traçada, eu posso já passar o traço forte. E eu tenho aqui as partes referente à vista frontal. Falta só ligar o plano inclinado. Bom, feita a vista frontal, é o primeiro passo para fazer a representação isométrica. Eu já tenho um eixo aqui, Y, para auxiliar. Agora, eu pego o esquadro. Em cada vértice que eu tenho, eu vou fazer uma linha auxiliar leve. Tem que ser um traço só de prolongamento. Eu venho aqui, faço um prolongamento. São linhas de construção. No outro vértice também, eu faço um prolongamento. E por fim, na parte superior. Esse é o mesmo raciocínio para fazer o croquis, quando eu falei que primeiro você fazia no croquis a vista frontal, depois você fazia linhas de prolongamento para você pegar e fazer a medição da profundidade. Então, o raciocínio no croquis é o mesmo. Você faz a vista frontal e depois faz essas linhas de prolongamento. Após ter feito as linhas de prolongamento, você vai medir quanto que eu tenho de profundidade, considerando a vista lateral esquerda. Então, vou lá na vista lateral esquerda, eu vou medir quanto que eu tenho de profundidade. Eu tenho 2,6 na minha impressão aqui. Pode ter uma distorção, dependendo da impressão. Então, nós vamos adotar a medida que eu tenho aqui na minha impressão. Então, vou marcar 2,6 e a primeira linha eu já vou traçar forte. Pra você visualizar. Então, ó. Medi, tracei 2,6. Vou fazer o mesmo procedimento em todos os prolongamentos. Medi 2,6 em todos. Então, aqui, quando eu terminar essa medida, já vai formar o detalhe da parte inferior. Ó. Então, já está com a parte inferior, o detalhe da parte inferior. Agora, eu vou medir também a parte superior. E para
finalizar a última aresta. Também mede 2,6. Então, eu medi todas as profundidades. Agora, eu pego o esquadro e todas as medidas que forem verticais, eu vou completar. Tem uma medida que não mediu corretamente, eu vou checar. Essa medida, como eu medi 2,1, aqui é 2,6. Vamos completar. Ok? E a parte que é referente à profundidade, eu vou conseguir fazer com ângulo de 30 graus. O único que vai distorcer é o inclinado, que ele não está paralelo, então ele acaba distorcendo. Aí o inclinado tem que fazer com o auxílio do escalímetro ou com o auxílio de uma régua. E aí nós temos a formação do objeto tridimensional, que é o foco nessa nossa atividade do procedimento 1. Dentro dessa proposta, então, a planificação fica como uma atividade para você. Você já tem as vistas, né, parciais. Então, para planificar o objeto, você vai pensar nisso compondo com as 6 vistas, que é uma atividade que nós já fizemos anteriormente, que é pensar nas 6 vistas do objeto. Para você praticar, então, eu vou propor que você faça outros exemplos de peças, semelhante a esse procedimento 1 que nós realizamos. E por meio desses exemplos, você vai praticar a técnica de representar em isometria. Pode ser feita tanto um croquis na malha isométrica, você pode utilizar a unidade como uma unidade inteira, ou unidade como meio, e representar tridimensionalmente. O que é importante? Você ver as vistas do objeto 2D, e associar com ela tridimensionalmente. Eu vou apresentar os exercícios de prática, que vai ficar como atividade, e posteriormente eu vou mostrar como seria a isometria dele. Então, acompanhe no slide. O primeiro exercício que nós temos aqui as 3 vistas do objeto, e é dada a cotagem. Então, você tem aqui algumas cotagens na vista frontal, algumas cotagens na vista lateral esquerda, e algumas cotagens na vista superior. Então, você vai utilizar essas medidas como referência e representar o objeto tridimensionalmente na perspectiva isométrica. O segundo exemplo é o mesmo raciocínio, está dado aqui as 3 vistas. Observe que na vista anterior, eu tinha aqui plano inclinado. Então, toma um cuidado com esse plano inclinado. Então, você tem que compreender como que isso vai interferir na representação tridimensional. Já na segunda atividade, eu tenho aqui só planos retos, ortogonais entre si. Então, apesar de ser semelhante a vista superior e a vista lateral esquerda, tem uma diferenciação no tipo de sólido devido aqui a esse detalhe na vista frontal. E você também tem as cotagens, como referência, é uma referência apenas. Você pode adequar usando escalímetro ou você pode adequar usando a malha isométrica, fica a seu critério. E temos também um outro exemplo para praticar. É o terceiro exemplo, ele já é diferente do anterior. Nesse exemplo, eu tenho aqui uma secção, né, uma abertura, por isso que tem o tracejado na vista lateral esquerda. E com isso, então, eu tenho aqui a cotagem da vista superior que toma como referência. Algumas medidas não são dadas, você vai fazer por associação. Esse detalhe aqui, é só uma linha de chamada para indicar que essa profundidade é 7. Então, a vista superior
Compreende essa delimitação que eu vou expressar aqui. Isso compreende a vista, aliás, a vista frontal, tá? O restante são linhas de chamada para indicar a cotagem. Então, a recomendação é que você tente primeiro representar esses objetos, sem visualizar como seria a sua forma tridimensional. Então, esse é o exercício. Só depois que você tiver buscado fazer um exemplo tridimensionalmente, que eu recomendo que você visualize, então, a exemplificação. Agora, nós vamos voltar para a prancheta e eu vou mostrar para você como que seriam esses 3 sólidos, a fim de verificação. Então, acompanhe comigo na prancheta. Nós temos ainda o exemplo anterior, eu vou atualizar com um exemplo para praticar. Bom, aqui é o exemplo para praticar. Então, como eu disse lá no primeiro exercício, todos eles são com medidas próximas, bem semelhantes. Você tinha lá a vista frontal, então aqui é a vista frontal. Aqui tem os eixos de orientação, ó. Então, aqui é como se fosse o eixo X, aqui é como se fosse o eixo Y, e aqui é como se fosse o eixo Z, referência, comprimento, largura e altura. Então, os eixos isométricos. Quando você desenha a peça, você não precisa deixar esses eixos. Eu deixei só para você compreender como que ele foi desenhado. Então, aqui eu tenho a vista frontal, que estava associado com o objeto. Tá com as medidas, por exemplo, a base estava com 90 milímetros como referência. Eu coloquei aqui 9 centímetros. Então, ó, na escala de 1 para 100. Então, a isometria, ela possibilita que nós possamos representar na escala de 1 para 1. Tá? Ou então você reduzir numa escala que seja adequada se você estiver trabalhando com outro tipo de objeto. Na profundidade, então eu tenho aqui a vista lateral. A vista lateral tinha um plano paralelo, aliás, perpendicular aqui, e um outro inclinado. Nós temos aqui a cotagem da profundidade, que é 1,5, e a vista superior, que tem aqui o plano inclinado, que já estava aparecendo na vista lateral, e o plano que está apenas na vista superior. Então, aqui eu tenho a vista lateral esquerda, nessa posição. E acima, a vista superior. Então, esse é o primeiro objeto que ficou como atividade. O segundo objeto está logo abaixo. Ele é muito similar ao primeiro, inclusive as medidas de comprimento, de altura e de largura são os mesmos. O que muda é aqui em que, ao invés de ter um plano inclinado, eu tenho esses degraus, como se fosse cortes, secções, que faz com que eu tenha níveis diferentes. Similar a uma escada. Quando você vai desenhar escada, o procedimento é bem similar a esse que nós fizemos nesse sólido. Então, é como se eu tivesse um paralelepípedo completo que foi feito alguns cortes, tá? E você, no objeto, tem algumas medidas dadas, outras são referência. Então, você tem que ter uma noção de como transpor as medidas para fazer essa representação tridimensional. Análogo ao anterior, aqui eu tenho a representação do eixo X. Nessa direção, eu tenho o eixo Y. Acima eu tenho o eixo Z de orientação. Essas linhas não deixam quando faz isometria, eu deixei só para título de ilustração. Aqui eu tenho a vista frontal associada, nessa posição. Aqui eu tenho a vista lateral esquerda associada. E acima eu tenho a vista superior associada. E o terceiro objeto já era um pouco mais diferente, distinto. Ele é um volume que foi feita uma subtração, foi feito um corte na parte interna. Então, observando o terceiro exemplo, eu tenho aqui como se fosse um volume completo do paralelepípedo, que é o sólido que nós usamos como base, e foi feita essa secção aqui na parte interna. Então, como que eu faço isso? Eu faço aqui a vista frontal primeiro. Eu projeto os pontos aqui na base, ó.
da onde eu vou fazer essas secções. Eu faço as linhas auxiliares para fazer essa vista frontal e faço as linhas de profundidade similar ao que a gente fez no procedimento 1 que nós fizemos passo a passo. E a partir dessa vista frontal e com as linhas de profundidade eu meço o comprimento, vou fechando o meu sólido. Então a diferença, a característica deste terceiro exemplo é que tem essa subtração, essa parte retraída para baixo. Então aqui eu tenho a orientação da vista frontal, nessa direção. Nessa direção eu tenho a vista lateral esquerda. E lá na representação da vista lateral esquerda, tinha uma linha pontilhada aqui nessa lateral. Por quê? Na vista eu vou enxergar apenas um plano, mas na parte interna do objeto tem essa secção. Então, esse tracejado que aparece lá, ó, representa essas linhas internas. E tem a vista superior nessa outra posição. Então, com isso, nós finalizamos essa exemplificação para os exercícios para a prática desse primeiro passo dos procedimentos. E o que nós temos que avançar agora? Qual que é o raciocínio que nós temos que dar continuidade? Esses exemplos que foram dados a respeito de peças, eles servem como base para você fazer a representação 3D em isometria. E a característica da isometria é que você consegue trabalhar com medidas. Então, você não vai fazer só um croquis similar àquilo que você pensa que é o objeto. Não, você consegue tirar as medidas reais do objeto, trabalhar com escala e representar em isometria. Então, ela é utilizada principalmente quando você quer fazer detalhamentos. Então, por exemplo, detalhamento de um banheiro. Eu vou fazer um ambiente isométrico para detalhar toda a tubulação interna. Esse é um exemplo da aplicação da isometria. Quando você vai fazer peças de mobiliário, ou quando você vai fazer o estudo volumétrico de um projeto arquitetônico. Então, existem várias aplicações. Então, é importante você saber fazer essa representação isométrica. E para o exercício 2, o segundo procedimento, nós então vamos partir da ideia de que você vai fazer uma inspeção, vai fazer a isometria de um objeto que seja a sua escolha, ou de um detalhe arquitetônico. Então, essa é a sugestão do segundo procedimento. Vamos ao slide. Então, você vai trabalhar com objetos, pode ser um mobiliário, pode ser, se você quiser explorar um ambiente, fica à vontade, a critério de escolha, pode ser um detalhe arquitetônico. E o que você vai fazer? Você vai selecionar um objeto cotidiano ou algum detalhe para o desenvolvimento dos procedimentos. Primeiro, realize a representação tridimensional deste objeto, extraindo as medidas e representando em escala compatível. Esse exercício de tirar as medidas e representar em escala é muito importante quando você está fazendo os primeiros croquis de um projeto. Você tem que fazer isso de forma naturalmente. O segundo procedimento é representar as vistas principais do objeto ou o detalhe arquitetônico. E você vai fazer a planificação desse objeto ou o detalhe arquitetônico, ok? Nós vamos, então, tomar um objeto que seja palpável para nós utilizarmos na prancheta e tirar essas medidas para você compreender como que seria uma representação, o que seria a possibilidade de aplicar esse conceito. Então, nós vamos agora substituir o exemplo anterior por um outro que nós fizemos para você entender como representar. Então, aqui nós temos as vistas principais e a isometria. O objeto foi selecionado para ser possível mostrar na Câmara de Documentos, na qual você tira as medidas reais. Se for um objeto, por exemplo, um móvel, um detalhe arquitetônico, você vai pegar um outro tipo de instrumento para medir,
por exemplo, uma trena ou uma régua maior. Então, fica a seu critério a coleta das informações. Esse objeto, nós desenhamos ele na escala 1:1. Foi adotado essa posição como vista frontal. Então, aqui é a vista frontal. Foi extraída a medida. Então, eu tenho aqui o comprimento 9,5 unidades. Quando nós transpomos lá para o objeto, também tem 9,5 unidades, tá? Então, nós trabalhamos com a escala de 1:1. Então, nós tiramos as medidas do objeto e colocamos na representação isométrica. Você tem a opção de fazer primeiro as vistas e fazer a isometria, ou fazer a isometria e depois fazer a vista. Como é uma coleta de dados, você que vai extrair as medidas e representar, então fica a seu critério a representação. No nosso procedimento, nós optamos, como nós já trabalhamos nas aulas práticas anteriores, focando no 2D, nas vistas principais do objeto, então nós vamos focar nessa aula prática na representação isométrica. Então, nós vamos desenhar focando na representação do tridimensional. Então, nós vamos agora fazer passo a passo esse procedimento e chegar a esse volume tirando a coleta de dados, tirando as medidas. Então, vamos preparar aqui uma folha na prancheta. E a partir disso, vamos verificar se está paralelo. Então, está corretamente, está paralelo. O primeiro passo, eu vou começar pela isometria, que é o nosso foco na aula. Eu traço o eixo. Você pode fazer na malha isométrica, mas na malha isométrica você vai fazer no formato de croquis. Eu traço um eixo vertical, desloco para a direita, faço a medida de comprimento, inverto o quadro, faço o eixo da esquerda. Eu vou lá extrair a medida do objeto. Eu vou desenhar a volumetria, escala de 1:1. Nós vimos aqui que tem 9,5 unidades. Eu vou lá no meu eixo e marco um ponto com essa unidade. Posso fazer o traçado forte, já porque isso não vai se alterar. Então, já fiz um traçado mais forte para representar essa medida. Eu tenho que marcar o que for perpendicular. Tudo que for perpendicular a essa base vai estar em verdadeira grandeza. Plano inclinado distorce. Eu preciso dos vértices que limita esse plano inclinado para conseguir desenhar. Então, eu vou tirar essa medida, que é a mesma deste outro lado, e nós vamos fazer, então, essas duas partes do desenho. Então, aqui, ó, tem 1,5 e vai ser 1,5 deste lado também. Então, no eixo vertical, vou medir 1,5 unidade. 1,5 unidade. Marquei só um ponto. Naquele ponto de referência também, meço 1,5 unidade. Só marquei o ponto. Vou fazer mais forte para você visualizar. Então, ó, marquei um ponto aqui. Marquei outro ponto aqui. Só para referência das medidas. Pego o esquadro, já faço o traçado forte dessa medida, dessa outra medida. Então, o meu objeto, já medi essa parte, já medi essa parte. Agora, eu tenho essa
esse corte, essa secção nessa parte. Eu venho aqui, tiro as medidas. Tem 1 e 2. Então, vou medir uma unidade 2 na base e projetar. Você não consegue medir direto alinhado. Você pode até pôr o esquadro, tá? Então, aqui eu projeto. Ou, então, ó, projeto aqui uma linha auxiliar. Ou eu poderia ter posto o esquadro no ponto. Porque o esquadro mantém um paralelismo. Da linha de baixo com a linha do esquadro fica paralelo. Aí eu também poderia ter medido 1 e 2, que também daria certo. Mas a gente vai usar aqui dessa forma, eu consigo fazer já o detalhe. E agora eu tenho essa parte superior. Essa parte superior eu tenho que tirar a medida. Então, tem 1,5 também. E eu vou, então, tirar aqui marcar um ponto com a medida. Ó. Marquei um ponto. E vou fazer um traçado mais forte já naquela projeção que eu fiz anteriormente. Então, eu tenho aqui as representações. Vou fazer do outro modo, ó, de pôr o esquadro para projetar. Naquele ponto que eu acabei de marcar, eu vou deixar apoiado o esquadro. Por quê? Porque aquele ponto é esse vértice do modelo. E aí eu vou ter essa medida de comprimento. Então, eu venho aqui, meço quanto ela tem. 6 e 3. Coloco aqui 6 e 3 e faço um outro ponto de limite. Então, e já ligo. Ó, vai formar essa aresta da face frontal. O plano inclinado, que é essa parte posterior, eu não vou conseguir traçar com os instrumentos que fazem linhas paralelas. Tem que ser com outro instrumento. Então, eu venho aqui. E ligo. Qual que é o próximo passo? Depois que você fez a vista frontal, você vai fazer linhas auxiliares para profundidade. Então, a gente pode inverter aqui o esquadro, fazer a profundidade. E fazer algumas linhas auxiliares, ó. Linha fraca em cada um dos vértices. Linha fraca. São linhas auxiliares nesses vértices. Só um momento que eu tô verificando se tá mantendo o paralelismo, se não teve movimento. Pronto. Tinha movimentado a folha. E com isso, a gente vai fechar. Só que para fechar, eu preciso ver quanto que eu tenho na profundidade. Tem que ser na escala de 1 para 100. Na profundidade eu tenho 4,5. Então, eu vou medir nessas linhas auxiliares 4,5 unidades. E já vou traçando as linhas fortes. Então, ó, fiz a primeira linha forte. Continuo medindo 4,5 na próxima linha auxiliar. Quatro e meia na próxima também.
e vou fazendo isso para as medidas de profundidade do objeto. Bom, agora, verificar o paralelismo, que movimentou a minha folha. Para fechar, então, pego o esquadro, todas as linhas verticais, nessa posição. E eu ajusto aqui a régua paralela. Começo a fechar, então, as profundidades. Só um momento que acabou. Saiu fora do esquadro. Pode tirar os excessos. E o plano inclinado, ele tem que ser feito, não dá para manter o paralelismo. Então, nós temos aí nosso objeto. Para efeito de representação, essas linhas, então, vou apagar aqui os excessos. Essas linhas de eixos, essas linhas de projeção, elas são todas apagadas. E depois que você termina, você pode passar uma nanquim, por exemplo, uma canetinha preta. Vou só tirar os excessos. Então, aqui, ó, também, vou pegar outra borracha. Então, todas essas linhas, elas podem ser apagadas. Eu fiz traçados fortes para você visualizar, eu estou usando um grafite forte, mas quando você está fazendo o esboço, você pode usar um grafite menos espesso. Eu estou aplicando aqui a 0,9 para efeito de visualização no desenho. Você pode aplicar mais espesso e depois passar as linhas definitivas, tá? É uma orientação para o desenho. Bom, nós vamos fazer o 2D só das vistas principais. Fica como atividade você pensar nas outras formas de planificar o objeto. Então, nós fizemos até agora a isometria. Eu tenho que entender como que o observador está enxergando a vista frontal, as vistas lateral esquerda e superior, e representar. Aqui, eu deixei uma unidade a partir do vértice, é uma outra forma de a gente fazer as vistas principais do objeto. Eu deixei uma unidade à direita e uma unidade abaixo, como deslocamento. E com isso, eu mantendo essa medida, eu consigo fechar o objeto se eu pensar no sistema de diedro, que é o sistema de projeção, que é base para esse tipo de representação. Então, nessa primeira posição, está associada a vista frontal. Nessa segunda, está associada a vista lateral esquerda. Abaixo está associada a vista superior. Eu fiz como se estivesse apoiado na linha terra, então não teria essa medida de deslocamento, e com uma unidade aqui de afastamento. Tá? Se tem uma unidade de afastamento na vista superior, tem uma unidade de afastamento na vista lateral esquerda. É uma forma de representar. Outra forma é você utilizar o compasso, aí você faz os eixos e você usa outras medidas de cota e afastamento, e a partir disso você daí faz as projeções. O importante é que esse vértice aqui da vista superior
esteja associado com as medidas aqui, ó, da vista lateral esquerda. Por quê? É o mesmo vértice, ó. Então, se eu tomar aqui como referência, é a mesma medida que eu tenho para a aresta da vista superior, é a mesma medida que eu tenho para a aresta da lateral esquerda. Por isso que essas duas, na forma planificada, tem que estar em correspondência. Bem, então, nós precisamos de uma linha terra como referência. Então, eu posso tomar como referência uma posição e desenhar aqui uma linha terra. Eu fiz os objetos apoiados na linha terra. Então, eu posso medir 9,5 do comprimento e 4,5 em relação à vista lateral esquerda e deixar uma unidade entre elas, que é a medida que vai ter de afastamento. Vamos marcar essas medidas. Então, marquei um ponto inicial, marquei 9,5, deixei uma unidade que vai ser o afastamento e vou marcar 4,5, que é a vista lateral esquerda. Então, ó, são esses pontos de referência. A partir disso, nós temos então as linhas que estão associadas aí com a vista frontal e lateral esquerda. Nós temos que considerar então a medida de altura. Eu tenho aqui, eu posso tirar da isometria do próprio objeto, 3 unidades de medida de altura. Então, eu venho aqui nesses vértices e marco um vértice de referência. Então, esse ponto aqui vai ser a minha referência da altura. Eu vou ter no lado oposto 1,5. Então, eu marco 1,5. Então, eu marquei 1,5. Aí, eu tenho 1,2. O detalhe, então, vou marcar 1,2. Depois, na vertical, eu tenho 1,5 novamente, meço 1,5. Na profundidade, 6,5. Meço 6,5 e marco um vértice. Eu uso a régua paralela para manter o paralelismo. Posso apagar meu ponto de referência. Agora eu faço o lado oposto. Eu tenho 1,5 aqui também em relação ao meu detalhe que eu tenho ali do plano inclinado. E com isso, eu vou representar ali o plano inclinado. A orientação é que depois disso faça a vista superior. Eu vou marcar uma unidade aqui abaixo e vou fazer um retângulo com as medidas que eu tenho de referência. Então, eu projetei os pontos aqui com uma unidade do afastamento. E eu tenho que medir agora 4,5. Que é a profundidade que eu tenho. E com isso eu já fecho o limite dessa vista superior. Ah, mas e que eu
que eu tenho que projetar aqui? Eu tenho esse detalhe que está associado aqui com essa profundidade e tem um plano inclinado. Então, eu projeto e traço as linhas. São todas linhas visíveis e tem que estar em correspondência. Na vista lateral, eu posso fazer algumas linhas aqui, ó, só para enquadrar. Como eu já tinha medido, uso aqui o meu ponto de referência. E faço um retângulo com as dimensões totais da vista lateral. Como tem aqui esse detalhe, então aqui eu tenho uma linha visível que corresponde na mesma altura. E com isso, nós finalizamos aqui, então, o tridimensional e as vistas principais do objeto. Fica como atividade você fazer outras representações, a título de exemplo, para você aprender a aplicar esses conceitos tridimensionais e bidimensionais. A título de ilustração, nós vamos mostrar alguns exemplos com aplicações que você pode ter em projetos dos desenvolvimentos que nós realizamos nessa aula. Acompanhe no slide. Então, esse é um estudo volumétrico, né, na etapa de você fazer os estudos preliminares, na qual você tem que estudar a insolação, os ventos. É importante que você tenha uma percepção espacial do quanto a sua edificação vai ocupar no terreno, por exemplo. Então, observe aqui, qual que é a forma que está usando para fazer os croquis? Um paralelepípedo, que é um sólido que nós analisamos hoje. E a partir de várias composições, de vários paralelepípedos, secções, vai dando forma aqui à construção que vai ser projetada. E esses croquis volumétricos estão em isometria. Por que em isometria? Porque com ele, dessa forma, ó, eu consigo ter uma noção do quanto vai ocupar no total do terreno. E fazer o estudo da insolação, dos ventos, ter uma noção da área da taxa que vai ocupar e fazer a taxa de ocupação. E fazer também, ó, a setorização. Então, nesse outro exemplo, tem a setorização a respeito do projeto que está sendo feito. Tá? Dá para fazer isso manualmente, dá para fazer isso usando, por exemplo, SketchUp. Tem como você trabalhar com a representação isométrica das duas formas, tanto utilizando a representação manual, como nós fizemos aqui, você faz o croquis, você já tem uma noção de como desenhar e fazer isso, utilizando as medidas reais do objeto de comprimento, largura e altura, e você então faz um estudo dessas massas, tá? Ou ainda, você pode utilizar o mesmo conceito, o SketchUp usa o sistema de coordenadas x, y, z, conforme nós fizemos o sistema isométrico. Você dimensiona o espaço que você vai trabalhar e consegue também projetar ali e fazer o estudo volumétrico. Outra aplicação, acompanhe no slide, é quando você vai fazer vistas expandidas ou vistas explodidas. Aqui é um exemplo de uma expansão. Você tem aqui uma representação isométrica. Nessa representação isométrica foram construídas algumas linhas auxiliares. Essas linhas auxiliares, ó, estão no eixo isométrico e com isso daí é possível, ó, fazer como se fossem blocos expandidos e ver o detalhe das partes internas do volume. Então, é uma forma também de se aplicar a representação isométrica e o estudo dos sólidos conforme nós realizamos no encontro dessa aula prática. Então, com isso, nós encerramos, né, a proposta de atividade da aula prática. Você pode desenvolver os procedimentos. O que nós apresentamos são exemplificações para nortear os procedimentos, mas você tem a possibilidade aí de fazer escolhas, de escolher objetos do cotidiano, de escolher algum detalhe que seja relevante e aplicar todos os construtos que nós fizemos no decorrer da aula. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima.
Fala pessoal, boa noite todo mundo aí. Todo mundo que assistiu nossa APT Geometria Descritiva 1. Sexta-feira aí de muito calor em Cachoeiro. Todo mundo deve estar cansado aí, né? Então vamos ser breve aqui. Bem, vocês viram aí a variedade de formas, né, que a gente tem, que imagina. A gente vai ter que desenhar, vocês vão ter que replicar, vocês vão poder escolher a forma que vocês querem fazer no desenho, além da forma também que tem disponível já no APA, no exercício. Inclusive, peguem lá o exercício, peguem lá a folha com a malha isométrica. Vocês puderam ver que vocês podem usar a própria folha, com as marcações da folha como uma unidade de medida para desenho. Então, ajuda muito, pega lá, é melhor do que ficar desenhando na mão, na maioria das vezes. Então, basicamente, vocês puderam ver que a aula de hoje é basicamente o inverso da aula passada, né? Na aula passada a gente pegou um objeto tridimensional e fez as vistas dele, transformando em bidimensional, né? A gente vai fazendo as vistas do objeto. Agora a gente vai pegar o objeto tridimensional e fazer... A gente vai pegar as vistas e vai transformar ele em tridimensional. Ou seja, a gente vai passar de bidimensional para tridimensional. Então, e usando a isométrica, né? Geometria isométrica, perspectiva isométrica, que é no ângulo de 30 graus a partir do eixo central. E ela é a perspectiva mais utilizada. Então, vocês vão usar isso muito, principalmente no próximo período. No próximo período, vocês vão ter geometria descritiva 2. E isso vai ser ainda mais aplicado. Vocês vão ter que desenhar ambientes, com mobiliário, ou seja, é muito importante começar a praticar desde já. Porque praticando agora, lá na frente fica mais fácil de vocês pegarem, porque fica mais complexo um pouco. Então, já tendo a visão, já tendo o domínio, entendendo como funciona a base do desenho da geometria e dentro da perspectiva isométrica, vocês vão levar fácil, tá bom? Então, vocês vão pegar o exercício lá, como eu falei, está no nosso Felipe Nova, e vocês também podem escolher algum objeto, algum detalhe arquitetônico, uma casa, uma fachada de uma casa, ou algum mobiliário mesmo da casa de vocês para desenhar também em perspectiva isométrica. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa. A questão dos aplicativos também. Eu mandei o aplicativo aí para vocês, né? O primeiro aplicativo que ela falou, passou para gente. Já o Audiment, eu não tenho ele, não consegui acessar ele aqui, não sei se ele é só para celular. Vou dar uma procurada depois, se eu conseguir achar o link, eu vou disponibilizar para vocês também, beleza? Então é isso, gente. Alguma dúvida? Todo mundo tranquilo? Doido para pegar o final de semana e desenhar, fazer bastante desenho, geometria, escala. Lembra sempre de desenhar com escala, medida, usem as cotas. Porque também no próximo período vocês vão ter que cotar os desenhos agora, não precisa, depois vai precisar cotar. Então, já é bom, como eu falei, praticando. Alguém tem alguma dúvida, gente? Pode falar no grupo se quiser. Sei que vocês não gostam muito de falar aqui, então não tem problema. Detalhe também que, como foi dito agora no final da aula, normalmente a gente usa para projetar essas volumetrias 3D, né, que a gente expõe os projetos, eu uso, acho que hoje em dia, para dizer 100%, 99% dos arquitetos usam o programa SketchUp. Vocês vão aprender esse programa ao final do período, do quarto período, onde os veteranos estão agora. No primeiro período, no terceiro período, né, primeiro período do ano que vem, primeiro semestre, vocês vão aprender Informática 1 AutoCAD, e no segundo, então, no caso, vocês vão aprender o SketchUp. Vai ser o início de vocês poderem parar de desenhar na mão. Eu sei que todo mundo adora. Tá bom? Então, nenhuma dúvida, gente? Todo mundo tranquilo? Então, é isso aí. Naquele esquema. Vamos ficar aqui, estar disponível para vocês. Qualquer dúvida com relação aos exercícios, façam os exercícios, tá? Por favor, mandem as fotos dos exercícios para mim também. Quem já fez, quem estiver fazendo, pode mandar no final de semana, pode tirar dúvidas também comigo. Se quiser, assim que eu puder, eu vou responder para ajudar vocês. E é isso aí, façam, meu nem é só, aproveitem o tempo, porque semana que vem a gente também vai ter essa maratona de aula, então não deixe acumular exercício, fica pior.
né? A arquitetura, desenhar não é tão simples, desenhar demora um tempinho, você que cansa. Então é basicamente isso, eu vou estar disponível aí para vocês e a gente vai encerrar aqui, tranquilo? Qualquer dúvida, só me chamar. No mais, uma boa noite para vocês e um bom final de semana. Boa noite, professor. Bom final de semana. Obrigado.